Excel 2010 VBA, professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Aula 2. Função que exibe a situação do aluno. Aqui no Excel temos uma tabela com a média do aluno e as faltas do aluno. E eu vou querer que seja exibido aqui a situação do aluno baseada nessa média e nessas faltas. Tá? Então, se eu vier aqui em fórmulas inserir função, eu já criei uma categoria de função aqui chamada Anderson e a função chamada situação. Tá? Então eu vou inserir essa função aqui para vocês verem como ela funciona. Depois eu vou explicar como criar essa função. Tá? Então aqui ela pede que seja informada a média. Eu clico aqui na média. Ela pede que seja informada o número de faltas. Eu clico aqui nas faltas e clico em OK. Tá? Dessa forma, então, vai ser apresentada aí a situação do aluno. Tá? Temos aqui 4 situações. Situação, conselho, aprovado, recuperação e conselho e recuperação. Então eu marquei aqui para vocês o procedimento, tá? Para vocês inserirem a função. O procedimento é ir em fórmulas, inserir função, né? Escolher a categoria da função, que no caso aqui, a categoria que eu escolhi foi a que eu criei, tá? Só que você tem várias categorias aqui, tá? Tem data e hora, matemática, estatística, pesquisa e referência, banco de dados, texto, lógica, informações, engenharia, cubo, compatibilidade. E aqui eu criei Anderson, tá? Então, se você abrir o seu Excel agora, não vai ter essa categoria Anderson, tá? Porque fui eu que criei aqui nesse meu arquivo, tá? Então essa é uma categoria que não é padrão do Excel, é uma categoria criada pelo usuário, tá? Então aí você vai aprender agora como criar a categoria e como criar a função, tá? Se clicarmos em Alt F11, vamos ser remetidos aqui para o Visual Basic, tá? E aqui no Visual Basic podemos criar a função que depois será executada no Excel, tá? Então, primeiramente, para criar uma função, declaramos aqui public function, tá? Depois vem o nome da função, função situação. Entre parênteses, temos que declarar o que essa função vai receber, tá? Se essa função vai receber algum valor, nós temos que declarar qual é ou quais são esses valores, tá? Declaramos de que forma? Escrevendo aqui by val, que quer dizer por valor, tá? E o nome do valor que ela vai receber, tá? Então ela vai receber a média. E declarar o tipo desse valor, tá? Então, by val média as single. Esse as aqui quer dizer como, tá? Como single. Single é um tipo de variável que aceita números não muito grandes, né? Mas uma boa quantidade de números e aceita também casas decimais, tá? Então aqui
essa single aqui aceita casas decimais, tá? Então, por exemplo, posso colocar aqui 1,2, 7,8, 6,5 que ela vai aceitar, tá? Então, como a média pode dar um número decimal, né? Que, por exemplo, se eu tenho nota 6 e nota 7, quando eu tirar a média, dá 6,5, tá? Então é um número com casas decimais, tá? Então, o que seria adequado aqui é usar a variável do tipo single, tá? Depois, vírgula, né? E agora vem o outro valor que ela vai receber. By val, faltas, é o nome do valor. As byte, tá? Byte é um tipo que aceita números de 0 a 255, tá? Então, como as faltas não ultrapassam esse valor, tá? Não vou ter nenhum aluno que vai ter mais de 255 faltas, aí eu posso usar o byte, tá? Então, nós vamos aqui dentro da função usar aqui if, tá? If, que quer dizer se. Então eu vou fazer aqui várias comparações, né? Se a comparação for verdadeira, ele vai escrever lá na célula isso aqui que está entre aspas, tá? Então eu jogo o valor para dentro de situação e a situação retorna o valor lá para a célula do Excel, tá? Então a primeira condição é a seguinte: se as faltas forem maior que 25 e, né, esse end aqui quer dizer e a média for maior ou igual a 5, então a situação do aluno vai ser conselho. Depois eu tenho aqui um else if, tá? O else if é usado em que situação? É usado na situação em que eu tenho aqui várias condições, tá? Mas eu quero executar apenas uma dessas condições. Ou seja, se executou a primeira, já sai aqui, tá? Já sai aqui no end if, não executa mais nenhuma das outras. Se executou a segunda, é porque já não executou a primeira e também não vai executar nem a terceira e nem a quarta. Vai executar a segunda e sair, tá? Então assim por diante. Só vai executar uma das opções, tá? Então aí é adequado eu usar o else if, tá? Eu começo com o if, mas a partir da segunda eu já coloco o else if. E na última eu simplesmente coloco o else, tá? Não precisa colocar else if. Então vamos ver a segunda condição. Se as faltas forem menor ou iguais a 25, tá? E a média for maior ou igual a 5, então o aluno está aprovado. Se as faltas forem menores ou iguais a 25 e a média for menor que 5, então o aluno está de recuperação. E se não for nenhuma dessas situações aqui, tá? É o else, que significa se não, tá? Se não for nenhuma dessas situações, a situação vai ser rec e conselho, tá? Então eu tenho que usar essa sintaxe aqui, ó, o nome da função, tá? Igual, tá? E aí o valor que a função vai receber. Se for só um número, eu simplesmente coloco um número aqui, tá? Por exemplo, se o resultado fosse 10, aí eu ia só escrever 10. Mas como se trata de palavras aqui,
letras, né? Então tem que colocar entre aspas, tá? E aí eu encerro as condições com end if, tá? E também encerro a função com end function, tá? Então aqui está criada a função. Na próxima aula vamos ver como criar como preencher aquela janelinha lá do Excel que exibe todas aquelas descrições, pede a média, pede as faltas, tá?